Você já acordou no meio da noite, suando frio, preocupado com dinheiro? Todos nós já passamos por isso. O desejo de segurança, de conforto, de nunca mais ter que olhar o preço de nada no cardápio. É um desejo universal. Nós olhamos para os bilionários, para os reis, para os donos do mundo e pensamos: se eu tivesse o que eles têm, eu seria feliz para sempre. Mas e se a riqueza não fosse a libertação? E se a riqueza fosse uma jaula? E pior, uma jaula tão pesada e fria que ela te esmaga enquanto todo mundo do lado de fora está te aplaudindo. Hoje, nós vamos contar a história mais mal interpretada da mitologia. Você cresceu ouvindo falar do toque de Midas como algo positivo. Empresários usam esse termo. Aquele cara tem o toque de Midas, dizem eles, como um elogio. Mas a verdadeira história do rei Midas não é sobre sucesso. É uma história de terror. É um pesadelo psicológico sobre um homem que morreu de fome sentado em um trono de diamante. É a história de um pai que, na busca por garantir o futuro da sua filha, acabou tirando o futuro dela. Esqueça o ouro por um segundo. Vamos falar sobre a maldição de conseguir exatamente o que você pediu. Midas era o rei da Frígia. E sejamos honestos, ele não era um homem mau. Ele não era um tirano sanguinário como outros reis que já vimos aqui no canal. Midas era fútil. Ele era um homem que amava o belo, mas não entendia o valor. Ele passava os dias em seu jardim de rosas. Ele era obcecado por elas. Mas ele sempre reclamava: as rosas murcham. Elas são lindas hoje e amanhã são lixo marrom no chão. Por que a beleza não pode durar para sempre? Essa obsessão pela eternidade e pela posse foi o que abriu a porta para o destino. Um dia, os guardas de Midas encontraram uma criatura estranha desmaiada entre as roseiras. Era um velho gordo, meio homem, meio bode, cheirando a vinho barato e roncando alto. Era Sileno, o sátiro, o professor e companheiro de bebedeira do deus Dionísio. Qualquer outro rei teria mandado matar a invasão. Mas Midas, reconhecendo a criatura sagrada, fez algo diferente. Ele tratou o bêbado como realeza. Por 10 dias e 10 noites, Midas deu festas para Sileno. Ele ouviu as histórias loucas do sátiro sobre terras distantes e redemoinhos no mar. No 11º dia, Midas devolveu Sileno a Dionísio. O deus do vinho e da loucura ficou tão feliz em ver seu velho amigo salvo que decidiu recompensar o rei mortal. Dionísio, com aquele sorriso de quem sabe que está prestes a pregar uma peça cósmica, olhou para Midas e disse: "Você cuidou do meu amigo. Peça o que quiser, rei da Frígia. Qualquer coisa no mundo e será seu." Midas parou. O coração dele disparou. A mente dele não foi para a paz mundial, nem para a sabedoria infinita. A mente dele foi direto para a obsessão. Ele pensou nas rosas murchas. Ele pensou no poder. Eu quero que tudo, absolutamente tudo o que eu tocar, vire ouro puro. Dionísio parou um segundo. Ele inclinou a cabeça, olhando nos olhos de Midas com uma curiosidade mórbida. "Tem certeza, Midas? Ouro é pesado, é um fardo." "Tenho certeza", disse Midas com os olhos brilhando de ganância. "Ouro é poder, ouro é eterno. Eu quero o toque dourado." "Feito. Amanhã, quando o sol nascer, o dom será seu." Vamos pausar aqui nesse momento de euforia. Midas acabou de fazer o melhor negócio da história, ou o pior. Se um gênio ou um deus aparecesse na sua frente agora e te desse essa escolha, ter dinheiro infinito, mas com uma condição misteriosa que você não sabe qual é, você aceitaria o risco? A ganância vale a cegueira? Pausa o vídeo rapidinho e comenta aqui: "Eu aceitaria" ou "tô fora." Quero ver quantos de vocês têm a coragem ou a loucura de Midas. O sol nasceu. Midas acordou e, a princípio, parecia um dia normal. Ele estendeu a mão para tocar o lençol de linho branco que o cobria. No momento em que seus dedos roçaram o tecido, aconteceu. Não houve fumaça, não houve som mágico. Apenas uma mudança súbita de peso. O tecido macio endureceu instantaneamente. O branco virou amarelo brilhante. Midas puxou o lençol e ele não se dobrou. Ele amassou como uma folha de metal fino. Ele riu.
Uma risada alta, maníaca. Ele pulou da cama, tocou na coluna de mármore do quarto. Clang! Ouro maciço. Ele correu para o jardim, tocou em uma rosa vermelha aveludada. A flor congelou no tempo, cada pétala se tornando uma lâmina de ouro afiada e brilhante. "É eterno!" gritou Midas. "Eu venci a morte! Eu venci o tempo!" Ele correu pelo palácio como uma criança, tocando em cadeiras, mesas, estátuas. Em 1 hora, Midas tinha dobrado a riqueza do seu reino. Ele se sentia o homem mais poderoso que já pisou na terra. Ele olhava para as próprias mãos, não como carne, mas como varinhas mágicas divinas. Ele ordenou aos servos: "Preparem um banquete, o maior banquete que este reino já viu. Vamos celebrar minha nova era." Os servos, assustados com aquele rei que transformava tudo em metal, correram para obedecer. A mesa foi posta, as carnes mais suculentas, os pães mais frescos, as frutas mais doces, o vinho mais caro. Midas sentou-se à cabeceira. Ele estava exausto de tanto correr e transformar coisas. O estômago dele roncava, a boca estava seca. E foi aqui, exatamente aqui, que o sonho começou a virar pesadelo. Midas estendeu a mão para pegar um pedaço de pão. O pão estava quente, macio, cheirando a fermento fresco. Seus dedos tocaram a casca. Instantaneamente, o pão endureceu. Ficou frio, pesado. Midas segurou um tijolo de ouro no formato de pão. Ele franziu a testa. "Tudo bem", pensou ele. "Eu posso comer sem usar as mãos. Vou morder direto." Ele se inclinou e abocanhou um pedaço de carne assada. Mas no momento em que a carne tocou seus lábios e sua língua, craque. Imagine a sensação. Você está esperando morder algo macio e suculento e seus dentes batem contra metal sólido. Midas gritou de dor, recuando. Um gosto metálico encheu sua boca. A carne tinha virado ouro dentro da boca dele. O pânico começou a subir pela garganta. "Vinho! Eu preciso de vinho!" ele gritou, engasgando. Ele pegou a taça de cristal, que virou ouro na mão dele, e virou o líquido na boca. Mas o vinho não desceu. Assim que o líquido tocou a língua dele, ele se solidificou. Midas engasgou, tossindo, cuspindo o ouro líquido derretido que se solidificava em pepitas no chão. Ele não conseguia engolir, ele não conseguia mastigar, ele não conseguia beber. Midas olhou para a mesa farta. A comida mais deliciosa do mundo estava a centímetros dele, mas ele estava separado dela por uma barreira intransponível. A riqueza dele era literalmente a sua fome. Ele estava cercado por milhões em ouro e morreria de inanição em poucos dias. O suor frio desceu pela testa dele. Ele tentou enxugar o suor, mas quando tocou o próprio rosto, sentiu a pele endurecer levemente, transformando os pelos da barba em fios de arame dourado. Ele teve medo de se tocar. Foi então que a porta se abriu. Entrou no salão a coisa mais preciosa que Midas tinha. Não era uma joia, era sua filha pequena, em algumas versões chamada de Zou ou Marigold. Ela veio correndo. Ela não sabia da maldição. Ela só viu o pai aflito, gritando, com a boca sangrando. "Papai!" ela gritou, com os bracinhos abertos correndo pelo salão de mármore. Midas arregalou os olhos. O terror absoluto tomou conta dele. "Não!" ele gritou. "Não chegue perto, fique longe." Mas ela era uma criança. Ela interpretou o grito como dor. Ela queria consolar o pai. Ela correu mais rápido. Midas tentou recuar. Ele tentou se esconder atrás da cadeira de ouro, mas ele tropeçou em seu próprio manto, que tinha virado uma chapa de ouro pesada e rígida. Ele caiu no chão. A menina chegou até ele antes que ele pudesse levantar as mãos para afastá-la. Ela se jogou nos braços dele. "Papai, o que houve?" No momento em que Midas sentiu o corpinho quente dela encostar em suas mãos, o calor sumiu. Foi instantâneo, mas para Midas pareceu durar uma eternidade. Ele sentiu os cachinhos macios do cabelo dela endurecerem como arame farpado.
Ele sentiu a pele macia da bochecha dela ficar fria e lisa como metal polido. Ele sentiu o coração dela, que batia contra o peito dele, parar. O baque surdo de um mecanismo travado. O som da risada dela foi cortado no meio. Midas estava ajoelhado no chão, abraçando não a sua filha, mas uma estátua de ouro maciço. A expressão dela estava congelada para sempre em um olhar de preocupação e amor. Os olhos, que antes brilhavam com vida, agora eram duas esferas de ouro sem alma. Essa é a cena mais pesada da mitologia. Midas conseguiu o que queria. Ele transformou tudo o que amava em algo que dura para sempre. A filha dele agora é eterna. Ela nunca vai envelhecer, nunca vai morrer, mas ela também nunca mais vai sorrir. Isso nos obriga a perguntar: qual é o preço da sua ambição? O que você está sacrificando hoje? Tempo com a família, saúde, amigos, em troca de um ouro que pode te deixar sozinho no final? Se essa cena te deu um nó na garganta, verifica sua inscrição. Nós estamos aqui para aprender com os erros dos deuses e dos reis, para não cometê-los na nossa vida. Midas uivou, um som que não parecia humano. Ele abraçou a estátua fria, beijou o rosto metálico, mas nada aconteceu. Ele era o homem mais rico do mundo. Ele podia comprar exércitos, cidades, impérios, mas ele não podia comprar a batida do coração da filha de volta. Ele levantou os braços para o céu e gritou por Dionísio: "Tire isso de mim! Eu não quero! Eu odeio o ouro! Eu odeio a riqueza! Devolva a minha vida! Devolva minha fome! Devolva minha filha!" Dionísio apareceu, não rindo dessa vez, mas com uma expressão séria. A lição tinha sido aprendida. Você vê agora, Midas, ouro não é felicidade. Ouro é apenas terra brilhante. Eu vejo, chorou o rei. Por favor, tenha piedade. Vá até o rio Pactolo, disse o deus. Suba até a nascente e lave suas mãos e sua cabeça nas águas. O rio levará o poder e a maldição embora. Midas correu. Ele não parou para pegar cavalos ou carruagens. Ele correu a pé, tropeçando, caindo, levantando. Ele se jogou no rio Pactolo com roupa e tudo. Ele esfregou as mãos freneticamente. E a magia aconteceu. A água começou a brilhar. Flocos de ouro começaram a sair da pele de Midas e fluir rio abaixo. E a lenda diz que é por isso que o rio Pactolo foi famoso por ter ouro em seu leito durante séculos. Midas sentiu suas mãos voltarem a ser carne. Ele sentiu o frio da água. Ele sentiu fome. E foi a melhor sensação do mundo. Ele pegou um jarro de barro, encheu com a água do rio e correu de volta ao palácio. Ele jogou a água sobre a estátua da filha. O ouro escorreu. A cor rosada voltou às bochechas. O peito voltou a subir e descer. "Papai", ela disse, terminando a frase que tinha começado antes de congelar. Midas a abraçou e chorou. Daquele dia em diante, Midas abandonou o palácio. Ele abandonou a riqueza. Ele foi viver na floresta, adorando a natureza, o único ouro que é real, a vida. A história de Midas é um aviso eterno. Cuidado com o que você define como sucesso. Às vezes, o que a gente mais deseja é exatamente o que vai nos destruir. E você? O que é o seu ouro? É dinheiro? Fama? Ou é o tempo que você tem com quem ama? Se esse pesadelo dourado fez você repensar suas prioridades, deixe seu like e ative o sininho para o próximo vídeo. Vamos falar sobre a mulher que foi feita do mesmo barro que Adão, mas se recusou a obedecê-lo. Lilith, a história proibida. Até lá, e cuidado com o que você toca.